Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer a instalação do Zabbix na versão 6 LTS. Essa versão ela foi lançada no dia de ontem, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, mas para ser mais exato foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2022. Esse vídeo está saindo no dia 16 de fevereiro, porém essa era uma atualização que estava sendo muito esperada, porque a Zabbixia promete realmente um novo produto. Ela traz inclusive ali nas suas frases de lançamento: leve seu serviço de monitoramento de negócio para o próximo nível. Mas uma coisa eu vou te contar: a ferramenta em si sozinha não vai fazer nada. Você precisa aprender a utilizar as novas funcionalidades, aprender a utilizar os recursos, saber exatamente em que momento utilizar cada funcionalidade. E para isso você vai continuar acompanhando aqui o nosso canal, que a gente vai estar soltando diversos vídeos, diversos conteúdos sobre Zabbix, sobre monitoramento e principalmente agora sobre a Zabbix 6. E nesse vídeo a gente vai fazer a instalação. Então o que a gente vai estar utilizando? Eu vou utilizar aqui um Oracle Linux versão 8 e vamos fazer a instalação all-in-one do Zabbix. Então o que isso significa? Eu vou instalar o MySQL, vou instalar o Zabbix Server e o front-end, tudo isso no mesmo servidor. Esse setup é o mais básico possível para você fazer os seus estudos, para você fazer os seus laboratórios. Lembrando que em nenhum momento estou recomendando você utilizar esse setup em produção e principalmente em nenhum momento estou recomendando você atualizar para a versão 6 agora. Se você quer saber exatamente em que momento você deve migrar e como você deve atualizar os seus Zabbix, deixa aqui nos comentários para mim ficar sabendo que a gente prepara um outro vídeo sobre esse assunto, beleza? Então bora lá, vamos agora fazer essa instalação, né? Então olha aqui, eu já tô aqui com a tela, né, da Zabbix, onde ele informa as novidades do Zabbix 6 LTS. Nós temos o Release Notes também, que depois é importante todos darem uma lida, ok? Então nós temos mudanças como Business Service Monitoring, temos o cálculo de SLA avançado, temos como melhorar ali a parte de Business Server Monitoring para identificar a causa raiz, monitoramento, né, de Kubernetes, Machine Learning, alta disponibilidade do Zabbix Server, tá? Já por padrão. Então tem muita coisa legal, melhoria ali no Audit Log, a parte de visualização, né? A parte gráfica do Zabbix, o pessoal investiu bastante tempo nisso e novas funcionalidades, então tem bastante coisa interessante. Então tem muita coisa aí para se aprender e para melhorar no seu ambiente, beleza? Mas agora vamos lá, vamos ao que interessa, vamos fazer a instalação. Eu tô aqui com o meu terminal, já estou conectado, né, no meu Oracle Linux, tá? Então se eu vim aqui, ó, cat/etc/*release, vocês vão observar aqui que é o Oracle Linux 8.4. Robert, por que Oracle Linux? Não vou me prolongar muito nisso, mas basicamente grandes ambientes utilizam Red Hat. Red Hat tem um licenciamento, CentOS a versão 8 não é mais para ambiente produtivo, então o que sobra para a gente aqui como opção, e é uma opção muito boa que a gente já vem usando desde o final do ano passado, é utilizar o Oracle Linux, que ele tem como padrão o Red Hat, né? Tem como base ali a Red Hat, os mesmos comandos, tudo. E é como eu posso dizer, uma distribuição open source, zero custo, você não precisa de licenciamento e ela é mantida pela Oracle, então a gente tem uma certa garantia aí que vai vir coisa boa, perfeito? Então vamos lá, pessoal, o que a gente precisa fazer efetivamente, né? Esse ambiente basicamente ele tem aqui um pouco mais de 8 GB, mas é por padrão da cloud que eu estou usando aqui. Você pode estar utilizando uma máquina com 4 GB de memória, 2 vCPU, 50 de espaço em disco já é o suficiente para você fazer o seu laboratório, ok? Então se eu olhar aqui espaço em disco, ele está padrão ali, então eu vou ter 17 GB para brincar no barra. Beleza? Mas para instalação isso é bem tranquilo, é só por caso você tenha dúvida, qual que é o ambiente que eu devo subir para estudo? 4 GB de memória, 1 ou 2 vCPU, 50 GB de disco, você já consegue estudar tranquilamente, tá? Primeira coisa que você tem que verificar antes de fazer a instalação é o que? O horário, data e hora. O Zabbix utiliza muito data e hora para diversas coisas, cálculo de triggers, notificação de evento, mostrar os dados para vocês, os dados do horário que foi coletado e assim por diante. Então vamos lá, time date CTL, status, e a gente vai ter o que? Olha só, o time zone tá como UTC, né? Não é o legal, não é o nosso time zone. Então o que eu recomendo a gente estar utilizando? Se você observar aqui, ó, a data tá errada, né? Então tô gravando esse vídeo aqui, a data não, o horário, né? Tô gravando esse vídeo aqui, agora são 9h21 e ele tá mostrando aqui meio-dia e 21, ou seja, porque o time zone ele tá errado. Como que eu posso corrigir isso? Time date CTL, set time zone,
América barra São Paulo. Robert, se eu estou em outro time zone, tem alguma forma de eu fazer isso? Tem, você pode simplesmente vir aqui, ó, time date ctl list time zones. Então nesse list time zones você vai verificar todos os time zones disponíveis, tá? Quero verificar os time zones disponíveis da América, então pipe grep América. Olha só, ele traz todos ali. Então tem a opção de São Paulo, Rio Branco, Santarém, Santiago e aí por diante. Recife aqui, olha só. Então você pode estar selecionando um deles e configurando. Nesse caso aqui eu já setei o de São Paulo, né? E agora eu posso vir aqui, ó, time date ctl status e eu já tenho então meu time zone como São Paulo, beleza? Se eu vim aqui date, olha só, o meu horário já está correto agora, 9h22, beleza? Mais uma recomendação também antes da instalação, além do time zone, é você verificar e instalar um NTP, né? Configura um NTP para sempre corrigir a data e hora ali, ele deixar sempre atualizando. Então o que eu vou fazer? Tá, dnf-y install cron, beleza? Olha só, então ele vai instalar esse pacote do cron para mim aqui. Então cron no CentOS 8, no Red Hat 8, no Oracle Linux 8, ele é o nosso NTP. Então ele que vai fazer as consultas LNTP e atualizar a nosso horário, né? Então vai sempre manter sincronizado. Então é importante em todos os hosts que você estiver monitorando, né, que tiver sistema operacional, claro, você apontar eles para um NTP único. Pode ser um NTP público, se você tiver um NTP privado, você pode estar utilizando também, mas é importante sempre manter a data e hora sincronizada. Porque quem já usa Zabbix pode ver que, por exemplo, vai olhar os dados recentes lá, tá com um horário diferente, ou vai ver um problema, ele tá com um valor negativo. Isso é tudo por questão de time zone, beleza? Então, por prefeito, o Cron aqui já está instalado. O que a gente precisa fazer agora? Vamos lá. systemctl enable --now cron-d, ok? Então agora eu vou fazer habilitar esse cara para inicializar automático, né? Então eu posso verificar aqui, ó, systemctl status cron. O que nós temos aqui? Opa, digitei errado system. Olha só, systemctl. Perfeito, ele já está em execução, tá? Você pode também verificar os sources, né? Então, se você digitar aqui, ó, cron sources, você vai verificar de onde ele está puxando esses horários, ok? Você pode adicionar um seu. E aqui, só para garantir, a gente vai lá forçar essa atualização. Vamos dar um restart. Por padrão, o cron vai atualizar o horário sempre a cada 64 segundos, beleza? É importante também a gente deixar o firewall configurado para permitir essa atualização, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, systemctl status firewall-d. Verifico o status do meu firewall, tá executando? Tá. Então o que eu preciso fazer? Simplesmente adicionar a regra. Então eu vou vir aqui, vou limpar a tela, firewall cmd --permanente -add -service igual http. Aqui é o ponto importante que eu escrevi o permanente errado, faltou um n aqui. Perfeito, sucesso. Agora eu preciso dar um reload, né? Então firewall cmd -reload. Perfeito? Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Já temos data e hora correto ali, garantimos que data e hora vai estar sempre atualizado. Vamos instalar alguns utilitários para a gente aí sim começar a instalar o nosso ambiente dos Zabbix. Robert, que utilitário você gosta? Então vamos lá. dnf install -y. NetTools, padrão para você ver as informações de rede, beleza? Vim para editar arquivos. Nano para quem gosta para editar arquivos. wget se você precisar baixar algum pacote a mais. Cur para fazer testes e requisições web e tcpdump para testar a parte de conectividade. Então, mais para frente, depois que você estiver monitorando seus hosts, você vai precisar, poxa, será que está funcionando? Será que está coletando? Será que eu estou conseguindo chegar naquele lugar? Então, tcpdump, né? Ele vai ser muito útil para isso. Perfeito? Maravilha. Então, já estamos com os utilitários instalados aqui. Eu vou dar um clear. E agora, geralmente, o que a gente fazia, né, nas versões anteriores? Verificava o clinux. Então, se eu vim aqui, ó, get enforce, eu vejo que ele tá o quê? Permissive, né? Se eu vim aqui, ó, says status, tá? Eu consigo verificar aqui o seguinte, olha só. Ele tá com clinux status enable, beleza? Aqui, ó, current mode permissive, mode from config files permissive, ok? Policy, beleza. O que mais interessa é aqui, ó, config file e o current mode. Para quem não sabe, no config file do clinux, ele fica em /etc/clinux/config. Então aqui, ó, você consegue ver
Linux permissive, beleza? Então ele printa os warnings ao invés de sempre bloquear, tá? Vamos mexer nisso agora? Não. Nas versões anteriores a gente mexia, mas a gente vai ver agora que os pacotes de instalação do Zabbix, ele tem um pacote de Linux, então muito provável ele já está liberando essas regras pra gente, inclusive a gente pode testar ali, forçar o Linux como enforcing para verificar se esses pacotes estão funcionando. Robert, não sei o que é Linux. Linux basicamente é uma feature de segurança do Linux. Então é um pacote onde você bloqueia a execução de alguns utilitários, a conexão a algumas portas, é muito por questão de segurança mesmo, beleza? Maravilha. Bom, dito tudo isso, já temos nossos utilitários, já entendemos o que é o Linux. Ponto importante, o Linux ele pode bloquear, como eu comentei, né, a inicialização de alguns aplicativos. Então, às vezes você vê lá que o Zabbix eu instalei, mas não está subindo. Se for a versão antes da 6 e não tiver esse pacote, se não me engano a 5.4 já tinha esse pacote do Linux, então você verifica o Linux, tá? Se não, se for a 6, esse pacote já está instalado, tem que funcionar. Primeira coisa, então, que a gente precisa fazer, para o Zabbix funcionar, ele precisa de um banco de dados, né? Então, eu vou, nesse caso, utilizar aqui o MySQL. Então, eu vou dar o comando dnf info mysql-server. Então, com esse comando aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu estou verificando no repositório padrão aqui do Oracle Linux qual versão do MySQL ele tem disponível. E ele já me retorna aqui, ó, 8.026. Beleza, já me atende, eu não preciso nem então configurar um repositório, tá? O que eu vou fazer agora é, vou dar um clear dnf -y install mysql-server. Perfeito? Com isso, então, eu estou instalando o meu servidor de banco de dados utilizando MySQL, perfeito? Ele vai instalar os pacotes, geralmente isso aqui pode demorar um pouquinho dependendo da sua velocidade da internet. Aqui ele está sendo até rápido, então está bem tranquilo, olha só. Ele já instalou MariaDB Connectors, MySQL Common, MySQL, o Error Message, instala algumas dependências que ele tem também, olha só. E agora ele está instalando MySQL Server, esse módulo EL8. Beleza? Então aqui seria o passo de 1/8, ele já está no 8/8, então já deve estar finalizando. Mas, por padrão, sim, isso pode demorar um pouquinho, perfeito? Então vamos agora dar aqui o término da instalação para a gente dar sequência nesse vídeo. Perfeito, instalação concluída, então a gente vê aqui os pacotes que instalou, tudo ok, tudo funcionando. O que a gente vai estar fazendo agora? Vamos habilitar a inicialização desse serviço, né? Então se eu vim aqui clear, systemctl enable _now mysqld, beleza? Olha lá, ele demora também, lembrando, tá? Pro MySQL isso aqui demora. O que eu estou fazendo? Quando eu dou o enable, eu estou habilitando a inicialização desse aplicativo, no caso do MySQL. Por exemplo, eu vou falar que se a minha máquina reiniciar, é para ele colocar lá nas configurações, ele fala, olha, quando reiniciar, reinicie esse serviço também, que ele tem que estar sempre up. Então, se a máquina reiniciar, você inicia ele. Se a gente não der esse comando, o que vai acontecer? Ao reiniciar a máquina, o serviço do MySQL não vai ser inicializado, beleza? Feito isso, então ele está copiando ali, colocando essas configurações no system para poder estar habilitando a inicialização, ok? Agora o parâmetro --now, eu estou falando, ó, além de configurar a inicialização, já iniciei esse serviço para mim. Então se a gente vir aqui, ó, systemctl status mysqld, a gente vai ver então que o status está como active running, perfeito? Maravilha. O que a gente precisa fazer agora, né? Tá, é o seguinte, no MySQL, por padrão no MySQL 8, quando eu estou com o usuário root, eu já consigo conectar sem senha no MySQL. Agora, se eu não tiver com o usuário root, eu não consigo fazer essa conexão. Vejam que ele vai dar acesso negado, perfeito? Existem maneiras ali de a gente configurar. Para ambiente produtivo é ideal você definir uma senha para o seu usuário root, né, para o seu usuário ali administrativo do MySQL. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil, para ficar menor o vídeo, nós não vamos configurar essa senha. Nós simplesmente vamos seguir com as configurações, perfeito? Já que a gente tem agora o nosso MySQL instalado, a gente vai se conectar nesse banco, então eu vou simplesmente digitar MySQL, beleza? E aqui eu vou criar o banco de dados do Zabbix. Então, para criar esse banco de dados, a gente vai utilizar Create Database, Zabbix, Charakters 7, e agora tem uma mudança para as versões anteriores, né? Então, a gente está utilizando o TF8 MB4, colete o TF8 MB4 bin, tá? Então, são basicamente o que? São os caracteres 7 para suportar multilinguagem e para armazenar os dados em case sensitive, ok? Criei então minha base de dados. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso usuário, né? Então, para criar o usuário, o que eu vou utilizar? Create user, Zabbix, que é o usuário, @localhost. Esse localhost é o host. Então, de quem que eu vou conectar? Então, eu estou criando esse usuário para conexão localhost. Se eu tentar conectar de outra máquina, não vai permitir. Identified by, e aqui eu coloco uma senha. Nesse caso, eu coloquei Zabbix 6, !user. Perfeito?
Deu Enter. Agora, o que a gente precisa fazer? Dar as devidas permissões. Então, eu estou fazendo o seguinte. Grant all privileges on Zabbix, ou seja, na base Zabbix, todas as tabelas para o usuário Zabbix localhost. Perfeito? Agora, a gente vai vir aqui, flush privileges. Perfeito? Para atualizar essas configurações que a gente acabou de fazer e vou dar um exit. Perfeito, pronto, já está configurado. Maravilha, agora o que a gente precisa fazer, né? A gente vai então começar a instalação do Zabbix Server. Se você for ver no tutorial da própria Zabbix ou em outros tutoriais, você vai ver que instala todos os pacotes juntos. Eu não gosto de fazer isso, eu já gosto de preparar você para quando for instalar em 3 máquinas, né, não utilizar o all-in-one, então você já vai saber exatamente o que instalar em cada máquina. Então, observem que agora eu vou configurar o repositório oficial. Se você tiver mais de uma máquina, né, uma máquina para o server, uma máquina para o front, você vai fazer esse passo nas 2 máquinas. Então, olha só, rpm-uvh, repo.zabbix.com/zabbix/6 e etc, todo o caminho para pegar o pacote rpm, perfeito? Vou dar Enter, então já instalei esse pacote. Agora, o que eu vou fazer? Vou limpar o cache e remover os repositórios antigos. DNF clean all. Observem que ele vai remover ali 29 arquivos. Perfeito. Agora sim eu vou instalar o Zabbix Server. Então, olha só. DNF install Zabbix-server-mysql. E agora eu vou instalar também o pacote Zabbix-sql-scripts. São os scripts iniciais de carga no banco de dados. E agora, olha só como eu havia comentado, Zabbix-clinux-policy. Perfeito? Então, vou instalar todos esses pacotes para funcionar o que? O meu Zabbix Server. Isso aqui é exclusivamente para o funcionamento do Zabbix Server. Não estou instalando ainda ou front-end, tá? Então são componentes separados. Então eu instalei o banco de dados, agora eu estou instalando o Zabbix Server. Novamente, a instalação desses pacotes pode demorar um pouquinho dependendo da velocidade da internet. Para vocês não ficarem esperando, vamos aguardar e aí eu volto aqui quando essa instalação já estiver concluída. Perfeito? Olha só, eu não tinha colocado a confirmação, então ele está falando o seguinte, olha, eu preciso instalar esses pacotes e essas dependências. Você me autoriza? Vou utilizar X de espaço em disco. Simplesmente a gente vai apertar aqui Y para autorizar a instalação desses pacotes. Perfeito. E agora também, olha só como eu coloquei 3 pacotes, ele vai pedir 3 confirmações basicamente ali. Perfeito. Já confirmei a instalação e agora ele está seguindo com a instalação. Então olha só, ele 1 de 9, né? Ele já está no 9/9. Então esse último passo geralmente que demora um pouquinho mais, tá? E o que ele está fazendo nesse caso, né? Running scriptlet. Basicamente ele está executando as configurações que tem nesse Zabbix Linux. Então, muito provável ele já está configurando as políticas para o Linux, para que mesmo ele estando habilitado, ele não vai bloquear a inicialização dos nossos componentes do Zabbix, né? Então, Zabbix Server, front-end e assim por diante. Perfeito. Instalação concluída. Vou dar um clear aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos mudar a carga inicial no banco de dados, né? Então, a gente vai entrar no diretório cd /ucr/share /doc /zabbix-sql-scripts, perfeito, vou entrar dentro de MySQL, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, zcat server.sql.gz. Isso é muito importante porque antigamente a gente tinha um arquivo chamado create.sql, agora a gente já tem server.sql. Se a gente der um ls aqui, eu tenho o proxy.sql, eu tenho o double.sql, eu tenho o history pk prepare, então tem alguns outros scripts ali. Mas o que a gente precisa agora é só esse server.sql.gz, beleza? Então vamos lá, zcat server.sql.gz pipe mysql-u usuário, Zabbix -p para pedir senha na base Zabbix. Então aqui eu coloco a minha senha, Zabbix 6 user. Perfeito. E esse passo ele demora. Então às vezes você deu enter e fala, caramba, não tá fazendo nada. Espera, aguarda, porque sim, ele está fazendo o que? O import da carga inicial. Robert, o que é o import dessa carga inicial? Basicamente, ele é separado em 3 etapas. O esquema, então toda a estrutura do banco de dados, beleza? Depois, a imagem, então todas as imagens e ícones padrões que são utilizados nos mapas, o mapa padrão, perfeito? E depois o data, que o data é o que? Ele importa os dados iniciais, não todos os templates, os mapas iniciais, as ações que já vem desabilitada como exemplo, o host do Zabbix Server que já vem criado. Então tudo que já está populado na base é feito nesse passo aqui,
tá? Se você não fizer esse passo, você não vai nem conseguir tá inicializando o Zabbix Server, né? Que ele fala, opa, eu não tenho a tabela Zabbix Users, eu não tenho a tabela X, eu não tenho a tabela Y, eu não consigo comparar a versão. Então, inclusive, se der algum problema nessa etapa aqui, o ideal é que você vá lá, deleta a base, né, drop database Zabbix, cria novamente e importa o esquema. Lembrando que isso eu estou falando para fazer somente se você está instalando o Zabbix do zero. Não faça isso caso você precise, você esteja com o ambiente de produção, já tem um monte de informações, até porque esse erro não vai acontecer nessa situação, ok? Então vamos aguardar aqui a conclusão desse processo de import do esquema e aí a gente vai dar sequência aqui no conteúdo. Perfeito. O import inicial aqui do esquema do banco de dados foi concluído. Agora o que a gente vai fazer? Vamos conectar nesse banco, vamos verificar se a base realmente populou. Então MySQL, -u Zabbix, -p Zabbix, beleza? Zabbix 6 exclamação user, que é a nossa senha. Show tables. Olha só, se eu digitar agora 173 linhas, então já populou. Tá tudo certinho, ok? Na versão 6, qualquer coisa menos que isso, tem coisa faltando na sua base. Tá? Dei um kit aqui, perfeito. Então, o que eu fiz? Instalei o banco de dados, instalei o Zabbix Server, peguei o pacote que já vem na instalação do Zabbix Server e populei o banco de dados. Perfeito? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou editar o arquivo de configuração do Zabbix Server. Então, vim, /etc/Zabbix, zabbixserver.conf e vou procurar por db password. Robert, tem outros parâmetros? Tem, mas hoje não é dia de a gente ver os outros parâmetros. Vamos fazer o nosso ambiente aqui subir, funcionar e a gente conseguir dar continuidade nos estudos, aí depois a gente vai entendendo os outros parâmetros. Vai chegar o momento certo, beleza? Então tô alterando aqui o db password, perfeito. E agora o que eu vou fazer? systemctl enable --now zabbix-server. Então tô habilitando a inicialização do serviço automático e tô inicializando ele. Vou verificar o status, systemctl status zabbix-server. Então se eu verificar aqui, olha só, o Zabbix Server já está em execução. Vamos verificar se tem algum erro no log? tail-n50/var log zabbix server.log. Se a gente observar, olha só, o Zabbix Server já inicializou com sucesso. Aqui ele já está dando informações sobre os itens, os hosts, que vem por padrão ali, não vamos preocupar com isso. Perfeito. Agora vamos fazer a instalação do front-end, né? Para instalar o front-end, o que a gente precisa? dnf-y install zabbix-web-mysql e o pacote zabbix-nginx-conf. Então eu já vou ensinar vocês como instalar com o nginx, beleza? Porque o nginx é mais performático que o Apache e assim por diante. Maravilha, então coloquei para instalar esses pacotes, já coloquei o -y de confirmação, então ele só vai instalar e vai informar para a gente, a instalação concluída, faça o que você quiser agora, né? Então vamos aguardar esse passo aqui de instalação, como eu disse já anteriormente, dependendo da velocidade que você tem na sua internet, isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Beleza? No meu caso aqui já concluiu. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos configurar o Nginx, né? Então, instalamos esses pacotes, vamos configurar o Nginx. Por quê? Por padrão, o Nginx já vem, ó, com esse parâmetro server aqui. Observe, ele já vem escutando na porta 80 também, beleza? E ele vai levar para onde? Olha o root dele, o cr share nginx html. Não é isso que a gente quer, então a gente vai comentar tudo isso daqui. Então, com isso eu já estou falando, o Nginx, você não vai servir, não vai escutar essa porta 80 e com esse arquivo, né, com esses arquivos aqui do servidor web. Perfeito? Feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai editar, né, e configurar o arquivo do Nginx do Zabbix Server. Então, vim /etc/nginx conf.d zabbix.conf, perfeito? Olha só, o listen está comentado, o server está comentado, então a gente descomenta os dois e aqui no lugar do example.com a gente vai fazer o seguinte, a gente apaga e coloca um underline, ou seja, qualquer endereço vamos aceitar para poder receber essas comunicações, beleza? Vou salvar o arquivo, maravilha, e agora a gente vai fazer aquela mesma etapa, né? Habilitar a inicialização automática do serviço e inicializar. Então, ó, systemctl enable --now, o pacote nginx e o pacote php-fpm, perfeito? Olha só, quem instala os Zabbix já em versões anteriores, né? Quem instalou em versões anteriores deve estar se perguntando, Robert, mas não vai configurar o time zone no PHP? Não, vocês vão observar já já. Olha só, pronto, verificando o status dos serviços está executando. O que a gente vai fazer só agora é habilitar o Firewall, né? Para permitir comunicação nessa porta. Então, olha só, Firewall
-cmd, menos permanente, -add service, a HTTP, beleza? Então estou liberando já o serviço. Olha só, já está configurado, perfeito. Agora eu vou vir aqui, reload com sucesso. Esse já está configurado, é que eu tinha digitado anteriormente junto com a saída lá do status e eu achei que não tinha. Mas fique tranquilo, é só vocês digitar esse comando aqui que já vai configurar o serviço, a regra de Faro para vocês. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Feito tudo isso, vamos abrir o nosso navegador. Né? Então eu estou aqui, vou pegar o meu endereço IP dessa máquina que eu estou utilizando, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui só um instante, pronto. Peguei e vou deixar ele aqui, olha só. Maravilha. Quando eu clicar, né, no meu navegador, quando eu abrir o meu navegador, ele já vai abrir aqui o setup. Prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção. Quando eu abrir o meu navegador, então ele já vai abrir aqui essa tela de setup. Preste atenção, aqui ele está falando, olha, você não está habilitado a escolher, você está habilitado somente a escolher as linguagens que estão configuradas no seu sistema operacional. Se você não conseguir definir uma linguagem diferente, é porque ela não está configurada no locale. Nesse caso a gente vai usar em inglês, então já está configurado, por isso que ele está permitindo essa seleção. Se não estivesse, ele não estaria permitindo. Robert, como que eu confiro? Locale -a. Olha só, a gente já tem aqui o EN_US. Então ele já está configurado, não tem mais nenhuma, perfeito, não tem que permitir mesmo. Mas nessa versão agora ela vai ficar com esse, o que parece um alerta, mas é mais um informativo, tudo bem? Vamos vir aqui, Next Step, ele vai comparar as versões já do PHP e tudo mais, olha só, quais são o valor atual, qual o requerido e assim por diante, perfeito? Maravilha. Next Step, agora ele vai falar o seguinte, qual que é o tipo do banco de dados? A gente já não consegue nem mudar, porque o pacote do Nginx que instalamos é para o MySQL, perfeito? Database host, port, database name, user, e agora ele vai falar, ó, você quer armazenar suas credenciais onde? Em texto plano ou no HashiCorp vui? A gente não tem nenhum vault, vui não, né? Não temos nenhum vault configurado aqui, então vamos colocar em texto plano mesmo, e eu vou colocar aquele Zabbix 6, exclamação user, ok? Maravilha, a parte de criptografia não está configurado, por enquanto a gente não vai se apegar nisso. Next step. Olha só, ele vai falar agora, qual que é o nome do seu Zabbix Server, né? Pessoal, meu Zabbix Server, vou usar até o nome da máquina ali, vamos lá? Zabbix 6, pronto, vai ser Zabbix 6. Então aqui, ó, vou colocar Zabbix 6, olha, acabei colocando IP, Zabbix 6, perfeito. Qual que é o Default Time Zone? Agora eu consigo configurar, olha só. Então o Default Time Zone é América São Paulo. Perfeito? Então por isso que a gente não configura mais lá no arquivo do PHP no terminal. A gente configura aqui mesmo na parte de setup. Vou dar um next step, perfeito? Está falando para traduzir aqui, eu vou falar que não. Next step, então ele está falando, essas são as configurações, confirma? Confirmo. Next step, perfeito, ó, concluído com sucesso, você conseguiu concluir as instalações do Zabbix e foi salvo um arquivo em etc zabbix web zabbix.conf.php. Então depois você pode abrir esse arquivo e você vai verificar que todas as configurações que a gente definiu estão lá. Vou fazer um finish agora, vou logar com usuário e senha padrão, admin Zabbix. Então com isso aqui, ó, já fizemos o login e pronto, já temos o nosso Zabbix funcionando. Então olha só, Zabbix 6, se a gente ver aqui embaixo, ó, Zabbix 6, temos aqui uma mudança no front-end, né? Então monitoring, temos aqui a parte de services, agora que mudou bastante coisa, temos a parte do inventory que só traz agora overview e hosts, temos a parte aqui do report, nós temos o schedule reports ali desde versões 5.2 e 5.4, né? Temos aqui o audit, então eles falam que teve uma melhoria no audit, olha que interessante. Então tem bastante coisa realmente aqui que eles mudaram. Olha só, o record set, details, nossa, ficou bem legal, tá? Mas a gente utiliza então um outro vídeo para falar um pouquinho da nova interface do Zabbix, perfeito? Espero que vocês tenham gostado, agora vocês já aprenderam a instalar o Zabbix na versão 6 e espero que vocês tenham gostado, perfeito? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações para receber mais conteúdo sobre Zabbix e outras tecnologias, deixa o seu curtir e compartilha com geral. Por quê? Versão nova, muita dificuldade, então compartilha para o pessoal seguir esse passo a passo e não só seguir o passo a passo, mas entender exatamente aquilo que está fazendo, que é o que eu fui fazendo aqui explicando para vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo, até mais, valeu!